tudo bem com você? Eu sou o Jeremias Gomes e esse é o Alesp Conecta. A gente tem conversado aqui com empresários, com muitas empresas, para saber como é que eles estão passando esse período da pandemia e se reinventando. Claro, tem que usar muita criatividade, eles estão investindo em pesquisas, né? Então, hoje o nosso papo é sobre descontaminadores que utilizam luz ultravioleta para eliminar o vírus causador da Covid-19. Um papo bem interessante, porque muita gente talvez pensou que isso não seria possível, né? Eliminar o vírus com luz ultravioleta. Vamos entender como é que isso funciona? A gente vai conversar com o Caetano Sabino. Caetano é fundador da Biolambda e ele vai explicar para a gente como é que essa história começou. Caetano, você é um pesquisador, como é que você se envolveu nessa? Olá, Gerê, muito obrigado, é um prazer e uma honra aqui estar participando com vocês. Bom, na verdade eu já trabalho com sistemas que usam luz para eliminar micro-organismos há 10 anos, tá? Então eu comecei lá em 2010 fazendo pesquisas no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é uma instituição que fica aqui dentro da USP, mas é um órgão federal. E lá a gente tem o Centro de Lasers e Aplicações, que tem diversas aplicações de luz em diversos setores, e uma delas, que é muito forte, é a utilização de luz para eliminar micro-organismos, sejam em superfícies, ar, etc., assim como em infecções também. Tá? Ao longo dessa trajetória também fiz bastante pesquisa no Departamento de Microbiologia, na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, e também passei um tempo, né, na Universidade de Harvard, no Wellman Center for Photomedicine, que é um instituto especializado em tecnologias que usam luz ou para o diagnóstico ou para o tratamento de doenças. Nossa, muito interessante. E você sabe que eu estava falando esses dias com o pessoal da Estônia. A gente fez algumas entrevistas aqui e é o país considerado mais digital do mundo. E eu conversava com o representante que fez um hackathon aqui no Brasil, né? Que é o hack, uma maratona de hack, né? Para proporcionar Uhum. soluções durante a pandemia. E ele me falou que uma das soluções era exatamente essa, colocar em aeroportos, era falou, tipo uma caixa com uma luz que as pessoas conseguem se descontaminar, né? E eu fico muito surpreso e uma feliz surpresa de saber que na Universidade de São Paulo, na verdade, no Instituto de Pesquisas Energéticas, do qual você faz parte, nós temos essa tecnologia e desenvolvendo isso no Brasil. É muito legal. Eu queria então entender, porque assim, quando a gente fala em luz, a gente está falando de luz ultravioleta, isso a gente já ouviu falar. É isso mesmo? Parece que me passaram ultravioleta C, não sei se eu estou enganado, explica para a gente como é que funciona. Sim, tem algumas modalidades de luz que a gente pode utilizar para eliminar micro-organismos, tá? A gente pode tanto Uhum. utilizar uma substância que é sensível à luz, que é incorporada pelos micro-organismos, e quando a gente joga a luz lá, ela gera reações químicas que matam os micro-organismos. Isso é principalmente utilizado para tratar infecções e tumores, tá? Outra modalidade é a luz ultravioleta. A luz ultravioleta é extremamente interessante, principalmente para materiais inanimados, tá? Então, objetos, superfícies, alimentos, assim como ar e água também. E o ultravioleta é muito interessante, em uma faixa muito específica, né, o ultravioleta C, porque ele é diretamente absorvido pelas moléculas de DNA e RNA, que basicamente todas as células vivas têm, né? Esse vírus em específico, ele tem o RNA como material genético. E a luz ultravioleta consegue interagir diretamente com ele e inativar o vírus sem precisar de qualquer aditivo químico, qualquer coisa. Nossa, que interessante. Só que é uma reação química. Primeiro, eu queria saber o seguinte: a luz ultravioleta é aquela luz roxa que deixa a roupa da gente branca ou não tem nada a ver? Também, tá? Então, existem alguns tipos de luz ultravioleta, né? A gente pode separar ali uma classificação mais generalista aqui, entre ultravioleta A, B e C, tá? Alô? Tá me ouvindo? Sim, estou Ultravioleta te A, ouvindo. B e C. Aquele utilizado muito comumente em festas, que faz aquela fluorescência na roupa, até nos dentes, né? Hum, É o ultravioleta A. O ultravioleta A, ele tem uma eficácia microbicida extremamente baixa. Tá? Então, ele não hum. é o mais adequado para se utilizar nessa aplicação de eliminar micro-organismos. O ultravioleta B, ele é principalmente absorvido por proteínas e ele, por exemplo, é o grande causador das queimaduras solares. Tá? Quando a gente vai para a praia e toma aquele torrão, é o ultravioleta B agindo. Né? Inclusive, se a gente pegar os rótulos dos protetores solares, você vai ver que ele está escrito ali, protege contra ultravioleta A e B. O ultravioleta Certo. C, que tem a maior eficácia microbicida, ele é majoritariamente barrado na camada de ozônio.
Tá? Então, essa toda aquela conversa de que a camada de ozônio protege a gente contra a radiação ultravioleta, contra a radiação ultravioleta C. E é muito importante essa proteção da camada de ozônio, porque o ultravioleta C, como eu mencionei, ele atua diretamente sobre o material genético. Portanto, ele tem um Certo. alto potencial de causar câncer também. Uhum. Então, Então tá. tem... A gente vai falar sobre isso, mas eu queria que Uhum. você tem uma máquina aí no fundo, eu queria que você mostrasse para a gente um pouquinho. Parece que ela é especificamente para, eu não sei se o termo seria esterilizar, não, é descontaminar mesmo, né? Máscaras. Aí queria que você falasse e mostrasse, por favor. Isso, é uma descontaminação de alta performance, né? A gente consegue matar mais de Uhum. 99,999% dos micro-organismos com essa metodologia. É extremamente rápida e segura, e é a que tem a menor atividade sobre os materiais das máscaras, né? Ela não degrada os materiais das máscaras. A gente mesmo já utilizou esse sistema e testamos até 60 ciclos de descontaminação e não alterou em nada a performance de filtração ou a resistência à inalação das máscaras N95, que é muito importante. Outros métodos, como Uhum. vapor, calor úmido, vapor de água oxigenada ou até ozônio, eles degradam os materiais das máscaras e por isso tem uma frequência de utilização, um máximo de ciclos de descontaminação muito menor do que a ultravioleta, tá? Então, esse equipamento Vamos lá. aqui, que é um grande exemplo, a gente consegue pendurar 4 máscaras dentro deles, né? Aqui está só com 2, mas a gente consegue colocar mais 2 abaixo aqui. E essas Uhum. máscaras, elas ficam rotacionando em frente à luz ultravioleta, de forma que não sobram regiões de sombra, né? A luz consegue atingir todas as faces das lâmpadas de forma bastante eficaz. Então, Uhum. a operação dele é extremamente simples também, basta fechar a porta, apertar o botãozinho, e ele faz um ciclo de 5 minutos de descontaminação, de forma muito similar aí, vamos dizer, a um micro-ondas, só que ele só tem um protocolo. É só os 5 minutos de descontaminação, que é o que foi validado radiometricamente, microbiologicamente, e em relação à performance das máscaras também. Tem ainda sistema de Uhum. segurança, né? Como eu disse, a luz ultravioleta não pode ser exposta às pessoas, porque causa risco, além de câncer, de irritações severas na pele e aos olhos. Então aqui a gente também tem um sistema de segurança que, se abrir o equipamento, ele desliga automaticamente. Olha, que interessante. Agora eu fiquei com uma dúvida, porque a gente está falando em máscaras, eu fico pensando do impacto disso em um hospital, porque assim, a gente já ouviu falar Sim. que até em casa, no hospital não sei, mas deve ser igual. Alguns especialistas falam que tem que deixar a máscara em cândida, por exemplo, né? Imagina, aí você deixa na cândida, é um trabalho. Esse é um método que é mais rápido, Uhum. deixou 5 minutos, pronto, já está pronto para utilizar, muito interessante. Agora, em relação a ambiente, porque assim, essa tecnologia que você está trazendo, ela pode esterilizar máscara, ela pode ser, o que mais? A gente pode pôr uma roupa e a Esse, outra forma de utilizar é no ambiente. Explica para a gente. esse daqui foi especificamente desenvolvido para descontaminar as máscaras, tá? Existem Uhum, possibilidades também de descontaminar diversos outros materiais, roupas ou objetos em geral. Por exemplo, esse equipamento aqui que a gente também desenvolveu é um equipamento uhum, dedicado para descontaminação de superfícies, né? Então ele pode ser usado, por exemplo, para descontaminar teclados, telefones, painéis de controle, displays touchscreen, ou até maçanetas, banheiros, superfícies de consultório de dentista, que é um lugar muito crítico para infecções agora, pela alta é geração de verdade. aerossóis. Então, ele tem Uhum. uma versatilidade de aplicação gigantesca, né? E até em casa, o pessoal hoje, que está sendo extremamente comum, sempre que recebe compras ou encomendas, etc., deixa no sol ou vai limpar com álcool, com hipoclorito, a cândida que você Uhum. mencionou. É, porém, são poucos materiais que são compatíveis com a descontaminação com compostos químicos dessa forma, né? Então, eu não posso jogar um hipoclorito no computador, ou no teclado, no mouse, no celular, que eu vou destruir esse equipamento, né? Ou A então gente em já está destruindo, tecido, eu vou te dar essa fluido, etc. informação, viu, Caetano? A gente já está destruindo, passando gel no celular, né? Aí a pessoa não sabe o que está fazendo. Bem interessante. Agora, esse Exato. aparelho que você mostrou agora, porque esse da máscara fica 5 minutos, mas se eu quero descontaminar uma mesa, por exemplo, basta eu ir Uhum. passando como se fosse um scanner, tem que ser devagarinho, como é que funciona? Sim. A luz ultravioleta, ela tem a eficácia dela com base em alguns parâmetros, tá?
Então, é a faixa de espectro luminoso, o comprimento de onda, a frequência da luz que é emitida, no caso que daí a gente caracteriza a ultravioleta C, por exemplo, diferente do A e do B. A intensidade da luz, quer dizer o que? A potência que está sendo incidida sobre uma certa área, e o tempo de exposição. Essas três variáveis, principalmente, vão me dar a resposta final da eficácia microbicida, tá? E assim como também o material que eu estou descontaminando. Então, por exemplo, as máscaras que são de altíssimo risco de contaminação e são um material poroso em que os micro-organismos entram um pouco em profundidade dela, a luz ultravioleta precisa ser exposta em maiores doses para que ela seja entregue também em Entendi. profundidade numa quantidade suficiente. Agora, se a gente tem uma superfície lisa, uma mesa, uma peça de vidro, um teclado, um celular, a eficácia é muito mais rápida com a mesma quantidade de luz, porque eu não preciso da propagação dela para o interior do material. Existe um conceito que é muito errado ou impreciso, que está sendo divulgado aí, até em ambientes científicos, de que a luz ultravioleta não penetra em materiais. Isso daí é uma meia-verdade, né? Porque ela penetra, porém penetra pouco. Então, a gente consegue compensar dando uma dose maior, entendeu? Entendi. O programa Alesp Connect está conversando com Caetano Sabino, ele é fundador da Biolambda, que está trazendo aqui uma novidade, que são os descontaminadores que utilizam luz ultravioleta para eliminar o vírus causador da Covid-19, dentre outros vírus. Agora, é muito importante a gente ressaltar, Caetano, que você falou que essa luz a gente não pode ser exposta a ela. Então, no caso desse equipamento que parece um micro-ondas, você fechou a porta, vai descontaminar tudo direitinho, tem uma proteção, você explicou. No caso de um outro que a gente passa por uma mesa, passa numa roupa, quais são os cuidados? Tem que ser aplicado por um técnico, qualquer pessoa pode aplicar? Qualquer pessoa pode aplicar desde que siga as recomendações informadas pelo fabricante de segurança, tá? Então, por exemplo, esses nossos equipamentos aqui para descontaminação de superfícies, a gente envia junto com luvas e óculos de proteção, tá? Então tem uma série de materiais, por exemplo, qualquer plástico, polímero de óculos de proteção ou óculos de grau mesmo, já não deixam o ultravioleta ser transmitido. Então, com esses equipamentos de proteção simples e a pessoa não ficar expondo a própria pele, né, que tem um informe bem grande dizendo sobre os riscos disso, tá tudo bem. Porém, tem muitas, tem países, tem empresas, tem iniciativas, até algumas pesquisas, que estão fazendo, por exemplo, túneis de ultravioleta para as pessoas passarem por dentro e serem descontaminadas. Isso é um problema gigantesco, tá? Eu tenho falado até, claro, em um tom um pouco de brincadeira, que essa é basicamente uma câmara de gás moderna, cara, porque a gente vai matar as pessoas antes de matar o vírus com uma tecnologia dessa. Entendeu? Aqui eu Tem que ter ouvi que eu iniciei falando da Estônia, eu posso estar enganado, mas me parece que o projeto era enfiar as mãos dentro de uma caixinha com luz. Não sei se é ultravioleta, mas também, pelo que você está falando, também, se for, é um perigo. Então, assim, para este equipamento que você desenvolveu, você está trazendo todas as orientações aqui, as cautelas que são necessárias, mas eu quero só insistir para a gente entender, então. Então, o principal risco seria você, por exemplo, voltar para os olhos e para a pele também não pode. Então, a luz tem que estar sempre incidindo em algum local. Então, é um equipamento que, lógico, tem que manter longe de criança, ele pode ser usado, mas com essas cautelas que você está dizendo, né? Entendi. Exato. Sim. Muito bem. Desde que siga aí as precauções informadas, ele é extremamente seguro. Tá? E também nessas condições em que a luz ultravioleta é totalmente contida dentro de uma câmara, não tem problema algum a quem está do lado. Né? Então esse equipamento aqui mesmo, por exemplo, ele tem uma janelinha ali. Vou até ligar a luz para ficar mais evidente. Essa janelinha tem um material que é um polímero que é totalmente à prova de ultravioleta. Então a gente consegue enxergar um pouquinho de luz visível, né? Que atravessa esse material, porém toda a luz ultravioleta, que de fato mata os micro-organismos e poderiam ser nociva à pele e aos olhos, é retida lá dentro. Aí não tem perigo nenhum. E esses equipamentos, eles já estão sendo comercializados? Tem um valor ou ele ainda está no campo da pesquisa? Eles já estão sendo comercializados, principalmente para as indústrias essenciais, né, que não pararam. Tem, por exemplo, muitas mineradoras vindo atrás da gente, porque eles têm plantas muito grandes, com muitos funcionários em cidades muito pequenas,
sem hospitais com UTIs que poderiam comportar uma epidemia dentro daquela cidade, então eles estão extremamente preocupados com isso. Assim como a gente passou por programas de patrocínio de algumas empresas, como a Vale, a Uzi Minas, e agora a gente está conversando até com a BRF para doar uma série desses equipamentos e outros equipamentos para descontaminação de ar também para hospitais. Porém, a gente está tendo, inclusive, alguns problemas aí nesse meio de doação, porque a gente precisa se regularizar totalmente, né, fazer tudo direitinho e cadastrar esse equipamento junto à Anvisa. Só que tem diversos órgãos que agora estão fechados devido à pandemia. Então a gente não consegue nem peticionar a liberação dessas certificações e cadastros. Realmente, esse é uma questão que tem que ser resolvida, porque eu não sei, o órgão que autoriza é o quê? A Anvisa? O final é a Anvisa, né? Porém, antes de chegar nela, eu preciso passar por diversos outros órgãos. E diversos desses outros órgãos estão fechados no momento, não estão recebendo nada nem pela internet, não tem via nenhuma de acesso. Então, Como por é que exemplo, você vê a utilização? Correto. Oi, Como desculpe. é que você vê, principalmente, só retomar um pouquinho aqui para o nosso telespectador entender, a gente está falando sobre descontaminadores que utilizam a luz ultravioleta para eliminar o vírus que é causador da Covid-19. Eu brincava aqui com o Caetano Sabino, que é o fundador da Biolambda, que desenvolveu esse equipamento, que lá na década de 80 a gente tinha aquela luz que a gente chamava até de berinjela, né? Uma luz ultravioleta, deixava a roupa da gente bem branca, né? E está explicando, não, essa não é a ultravioleta, parece que é a A, né? Essa é a C. Então tem todos os cuidados, essa luz ultravioleta que a gente, quando não está protegida a pele, que a gente pode ficar exposto, acho que é isso que você explicou, né? E ela está sendo utilizada em equipamentos para que, quando incide essa luz, por exemplo, numa máscara, há uma reação química. Isso que eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Não é a luz que faz com que o vírus morra, mas a reação química, é isso? Sim. Então, nessa modalidade da luz ultravioleta, o que acontece aí de forma bem básica em parâmetros moleculares é que a molécula do DNA e do RNA tem todas aquelas letrinhas, né? Em específico, o T do DNA e o U do RNA, eles são sensíveis à luz ultravioleta. Então, quando eles recebem, absorvem a luz ultravioleta, eles perdem um elétron e reagem com outra letrinha aí do lado da sequência de DNA, e quando essa reação acontece, esse DNA ou RNA não consegue ser nem replicado nem traduzido. Então aí a célula ou vírus fica totalmente inviável e não pode se reproduzir ou efetuar as suas funções básicas de funcionamento. É bem interessante. É bom a gente saber. Eu estava ouvindo aquele, acho que é biólogo, né, o Ian Marino, né, que ele estava explicando que por que você lava a mão com sabão durante um bom tempo? Porque ele está explicando que o vírus, aqui ele chama corona porque tem uma coroa, ele parece um monte de espinhozinho, e o sabão ele tira justamente aquela parte, ele fica meio que carequinha, né? E aí ele cai e vai embora e desce pelo ralo. É bom a gente saber, porque às vezes fica, pô, fico lavando a mão meia hora, mas para quê? Quando você entende, é mais um incentivo para você falar, é por isso, né? Quando eu uso sabão, eu estou realmente mais seguro porque o vírus ele não vai ter a capacidade de ficar circulando. E agora você deu a explicação da questão química também. Isso, exatamente. Então, principalmente quando a gente fala de luz, tem algumas abordagens que são um pouco mais esotéricas, né? Mas não, a aplicação de luz ultravioleta, na verdade, é conhecida já há muito tempo a eficácia da luz ultravioleta C em específico, né? Os primeiros relatos científicos são ainda de por volta de 1870, 1880, tá? A primeira empresa no mundo que começou a fabricar essas lâmpadas ultravioleta C para aplicação em indústrias e hospitais foi uma empresa suíça que foi fundada em 1939. Então a tecnologia é utilizada de forma extremamente ampla no exterior há muito tempo, e a gente começou a trazer isso mais para cá, inclusive para as indústrias, nesse ano, porque a gente ainda não tem empresas especializadas nesses ramos no Brasil fortes como as empresas europeias.
Uhum. O Caetano, qual é a aplicação que você vê com maior demanda? Porque eu fico imaginando, se você tem um respirador no hospital, de repente não é mais fácil você Uhum. pega o gel e vai lá e descontamina tudo, a enfermeira vai lá e passa, do que ficar passando no aparelho. No caso da máscara, já é outro, é sensacional, porque você coloca a máscara, você não vai ter que botar a mão nisso, levar para o setor, no caso do hospital, da lavanderia, e descontaminar, e depois tem que secar, e o pessoal fala, em casa também passo ferro, já pensei, nossa, é uma trabalheira. Aí você coloca 5 minutos, está pronto, né? Quais são os setores que você acha que essas máquinas serão mais utilizadas? Então, depende muito do material que a gente está falando que a gente quer tratar, né? Então, se for, por exemplo, um plástico, um vidro, um metal, piso, etc., a gente consegue usar facilmente compostos químicos aí, desinfetantes clássicos, né, para descontaminar. Agora, se a gente está falando de um eletrônico, um tecido ou uma máscara, aí não é a mesma compatibilidade. Se a gente fala de máscaras de tecido, como de algodão, que são laváveis, ok, você até consegue colocar no cloro, etc. Ele vai degradando também o algodão, mas ele tolera um pouco. As N95 já não toleram isso. Tá? E se a gente começar a passar produtos químicos na N95, além de expor a pessoa que vai estar respirando aqueles produtos químicos que são nocivos, eles entopem também a máscara, então reduzem a performance de funcionamento dela, podem destruir também os materiais, eles ficam mais frágeis para rupturas, elásticos, etc. Agora, daqui para frente, a gente prevê que a realidade vai ser um tanto diferente, né? E a utilização de máscara vai ser cada vez mais predominante no nosso dia a dia, pelo menos pelos próximos anos. Então, no momento inicial, a gente está privilegiando a utilização desses equipamentos por hospitais e indústrias. As indústrias essenciais, principalmente, que não puderam parar nesse momento de pico de epidemia. Porém, depois, a aplicabilidade disso é extremamente ampla. Inclusive porque, com um sistema de reprocessamento de máscaras, dá até vantagens econômicas para quem utiliza isso e não precisa ficar descartando máscaras todo dia. Essas máscaras custam caro. Tá? Uma máscara N95 de qualidade, certificada pelo Inmetro, está no mercado por 15 a 40 reais a unidade. Uhum. Tá? Um equipamento desse, a gente está falando de 6 mil reais hoje. Então, em um dia, ele consegue descontaminar mais de 900 máscaras por dia. Então, em um dia, ele já se paga. E já vale a pena para quem comprou e está utilizando em alto volume reprocessar as máscaras ao invés de ficar trocando o tempo todo. Muito interessante. E que tipo de máscara a gente pode colocar nessa máquina, por exemplo? Porque hoje a gente tem poliéster, algodão, tem essas que os médicos utilizam, né? Que aí você acabou de citar. Isso. Então, a gente já validou esse equipamento, primeiramente, para as N95, né, que são as mais críticas sendo utilizadas nos hospitais e que estão sendo reutilizadas de maneira relativamente inapropriada, né? Imagina que um médico intensivista que fica na UTI o dia inteiro ao lado de pacientes de Covid, termina o turno e leva essa máscara para casa, porque não vai ter outra para utilizar no dia seguinte, e a máscara se torna um vetor de transmissão do vírus na casa dele, né? Então a gente abordou esse problema primeiro de tudo. Em seguida, inclusive em parceria com a BRF, a gente já validou essa tecnologia também para máscaras de algodão e aquelas máscaras cirúrgicas, são aquelas mais baratas e descartáveis, né? Que os colaboradores deles estão utilizando muito isso e as pessoas em casa também estão utilizando preferencialmente esses tipos de máscara. Então, para esses tipos todos, a gente já validou a eficácia dela, funciona perfeitamente, não deteriora a máscara e tem uma eficácia de eliminação de micro-organismos maior do que 99,999%. Eu imagino que a utilização disso tem, você citou consultórios, né? Mas, por exemplo, mercados, que também é poxa, um mercado, a gente chega a ser engraçado, né? Porque vai a gente com o saquinho do mercado, aí a gente chega, tira e lava e passa gel. Aí esses dias eu peguei os saquinhos, coloquei todos no lixo, só que a minha lixeira é grande. Quando eu fechei, ela solta aquele ar. Eu falei, tô sem máscara, e sai correndo pegar a máscara. É Então tipo a gente um fica nessa parada. assalto, né? Pois é. Aí você fala, puxa vida, eu devia estar com máscara, né? Enfim. Então, quanto mais protegido, e assim, quando a gente vai num local que a gente vê que o pessoal está passando gel nos carrinhos e tem um certo cuidado, a gente fica mais tranquilo, né? Então, se a gente for num local Uhum. que tem uma máquina dessa e pode se utilizar desse equipamento, com certeza o consumidor vai ficar mais tranquilo. Essa máquina que está Sim. aí atrás de você, por exemplo, ela custaria quanto hoje no mercado, em média?
Essa daqui que está atrás de mim está saindo em média por R$ 6.000, tá? Por distribuidores, Ah, talvez um pouquinho mais caro, mas é essa a média de valores dela. Então, já é viável para indústrias, empresas e hospitais que têm um fluxo de utilização bastante frequente. A gente está, inclusive, uhum. trabalhando em outro modelo de equipamentos que possam ser pagos por utilização, né? Então, que daí poderiam ser distribuídos em shoppings, metrôs, ponto de ônibus, hospitais, mercados e etc., em que você utiliza ele de forma similar a uma máquina de refrigerante, ou se não aquelas bicicletas de aplicativo que você libera no aplicativo e paga pela sua utilização. Então a própria pessoa pode ali usar o equipamento, descontaminar sua própria máscara, paga ali pela utilização e vai embora, né? Isso é algo Entendi. que a gente já está Essa é uma, desenvolvendo também. essa é uma tecnologia que você disse que trabalhou ou trabalha dentro da Universidade de São Paulo. Deixa eu ver aqui, o Instituto de Pesquisas Energéticas, que é uma unidade federal. Eu queria saber se essa tecnologia ela é exclusivamente brasileira, ela é patenteada, ou se isso já é utilizado em outros países. A luz ultravioleta, como eu mencionei, é utilizada já para diversos segmentos em diversos países. Tem algumas universidades no Brasil, inclusive, que fizeram seus próprios sistemas ultravioleta para descontaminação de máscaras e outros materiais, né? Esse sistema aqui, em específico, a gente desenvolveu inteiramente aqui dentro da Biolambda e patenteamos, inclusive, esse sistema de rotação para descontaminar a máscara sem deixar nenhuma região de sombra. Né, isso a gente já depositou a patente junto à INPI aqui no Brasil, e a gente, em breve, também vai fazer os Entendi. depósitos no exterior. Ô, Caetano, a gente falou principalmente em relação às máscaras que coloca, né? E você deixa 5 minutos, mas eu queria saber sobre os ambientes. Esse equipamento que você mostrou no começo do programa, ele é de passar, tipo numa mesa, onde a gente costuma utilizar mais. E tem uma Perfeito. frequência, né? Não sei se você faz esse tipo de estudo, porque a cada 2 horas, uma vez de manhã, uma vez da tarde, como é que? Isso vai variar bastante de acordo com o índice de risco daquele material, daquela superfície em específica. Por exemplo, sei lá, você tem um totem que gera senha ali na entrada do correio, sei lá, para na fila. Uhum. Aquilo está sendo tocado por uma pessoa atrás da outra o tempo todo. Então, o ideal para algo do gênero seria o tempo todo estar passando uma luz ultravioleta. Sei lá, um caixa eletrônico de banco, algo assim. Isso demanda uma frequência muito maior. Agora, se eu estou falando da minha casa, da minha maçaneta, do meu banheiro, etc., pode ser uma frequência muito menor, né? Então, vai variar pela quantidade de vezes, a frequência em que aquele material é tocado por pessoas ao longo do dia. Eu conversei com o Caetano Sabino, ele é fundador da Biolambda. Eles estão fazendo um trabalho com descontaminadores que utilizam luz ultravioleta C no Brasil. E eu desejo muito boa sorte para vocês, porque a gente sabe que esses empreendimentos, nessa época, ele é super viável, né? Mas depende de investimentos, depende da dificuldade de vocês ultrapassarem agora legais junto à Anvisa e aos órgãos que eventualmente não estejam funcionando, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, muito esclarecedora, Caetano. Muito obrigado, Gerê. E eu estou à disposição, né? Se alguém quiser entrar em contato com a gente, tirar mais dúvidas e etc., fica à vontade para entrar em contato com a Biolambda. A gente está correndo bastante aqui, mas a gente faz o melhor que a gente pode atender a todos e solucionar as perguntas. Eu também vou participar de algumas lives ao longo da semana para explicar mais alguns mitos e verdades sobre as aplicações de luz Certo. ultravioleta. Nesse final de semana eu vou falar com dentistas que estão muito preocupados com sua prática do dia a dia, né? Um ambiente voando saliva para todo lado, e a gente sabe que essa é uma das principais vias de contaminação. Na semana que vem a gente vai organizar um congresso virtual brasileiro sobre aplicações de luz nesses tempos de Covid. Então tem uma série de iniciativas que estão acontecendo por aí, né? A ciência está mostrando ali a sua força e sua capacidade de mostrar uma resposta nesse tempo de pandemia. E a gente aqui está firme e forte trabalhando para trazer as melhores soluções o mais rápido possível para as pessoas. Muito obrigado. A gente já trouxe aqui experiências de outros países e hoje trazendo aqui da Universidade de São Paulo e também
do Instituto de Pesquisas Energéticas. Muito obrigado mais uma vez e a você que nos acompanhou até aqui. Continue mandando as suas sugestões de pauta, que a gente sempre traz aqui no Alesp Conecta com muita prestação de serviço. Até a próxima edição.